Êxodo 13 e 17, 17 e 16. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. A coluna de nuvem e a coluna de fogo. 17 E quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. 18 Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. 19 Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. 20 Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. 21 Durante o dia o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite ele ia na frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. 22 A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Os israelitas atravessam o Mar Vermelho. 14 O Senhor Deus disse a Moisés: 2 Diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Piairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. 3 Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. 4 Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. 5 Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. 6 Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. 7 Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. 8 O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. 9 Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Piairote e de Baal-Zefon. 10 Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. 11 E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nós tirando do Egito. 12 O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. 13 Porém Moisés respondeu: não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. 14 Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. 15 O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. 16 Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá, e os israelitas poderão passar em terra seca, pelo meio do mar. 17 Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. 18 Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor.
19 Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, 20 ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. 21 Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas, 22 E os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. 23 Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. 24 Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. 25 Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. 26 Então o Senhor Deus disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. 27 Moisés estendeu a mão sobre o mar, e, quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. 28 As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. 29 Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. 30 Naquele dia o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. 31 Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram. E creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. A canção de Moisés 15 Então Moisés e os israelitas cantaram esta canção a Deus, o Senhor: Cantarei ao Senhor porque Ele conquistou uma vitória maravilhosa, Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. 2 O Senhor é o meu forte defensor, foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, e eu cantarei a sua grandeza. 3 O Senhor é um guerreiro, o seu nome é Senhor. 4 Ele jogou no mar o exército egípcio e os seus carros de guerra, os seus melhores oficiais se afogaram no mar vermelho. 5 O mar profundo os cobriu, como uma pedra eles foram até o fundo. 6 A tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível, ela despedaça o inimigo. 7 Como é maravilhosa a tua vitória! Derrotas os teus inimigos e com a tua ira furiosa tu os queimas como se fossem palha. 8 Tu sopraste, e as águas se amontoaram, as ondas se levantaram como muralhas, e o fundo do mar ficou duro como gelo. 9 Os inimigos disseram: Nós iremos atrás deles e os alcançaremos, pegaremos todas as coisas que são deles e ficaremos com tudo o que quisermos. Com as nossas espadas nós os mataremos. 10 Porém tu, ó Senhor, sopraste, e os egípcios se afogaram, afundaram como chumbo no mar bravo. 11 Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? 12 Estendeste a mão direita, e a terra engoliu os que nos perseguiam. 13 Por causa do teu amor tu guiaste o povo que salvaste, com o teu grande poder tu os levaste para a tua terra santa. 14 Os povos ouviram falar do que fizeste e estão tremendo de medo. Os filisteus ficaram apavorados.
15 Os chefes dos edomitas estão assustados, os poderosos moabitas perderam a coragem, e todos os cananeus estão tremendo. 16 O medo e o terror caíram sobre eles. Eles viram o teu grande poder e ficaram parados como se fossem pedras até que tivesse passado o teu povo, o povo que livraste da escravidão. 17 Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar, ó Senhor, que escolheste para morar, o templo que tu mesmo construíste. 18 O Senhor Deus será rei para todo sempre. A canção de Miriam. 19 Os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com os seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas voltassem e os cobrissem. 20 A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro, e todas as mulheres a acompanharam, tocando pandeiro e dançando. 21 E Miriam cantou para elas assim: cantem ao Senhor porque Ele conquistou uma vitória gloriosa, Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. As águas amargas. 22 Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. 23 Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali porque era amarga. Por isso aquele lugar era chamado de Mara. 24 O povo reclamou com Moisés e perguntou: o que vamos beber? 25 Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água, e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. 26 Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor, que cura vocês. 27 Depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E acamparam ali, perto da água. O maná e as codornas. 16 O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês depois da sua saída do Egito. 2 Ali, no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão. 3 Dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá, nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. 4 O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. 5 No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. 6 Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. 7 Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Foi contra Ele, e não contra nós, que vocês reclamaram, pois, afinal de contas, quem somos nós? 8 E Moisés continuou: é Deus, o Senhor, quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra Ele. As suas reclamações são contra Ele e não contra nós, pois, afinal de contas, quem somos nós? 9 Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois Ele ouviu as reclamações deles. 10 Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto, e, de repente, a glória do Senhor apareceu numa nuvem. 11 E o Senhor disse a Moisés:
12. Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. 13 à tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas, que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. 14 Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. 15 Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. 16 Esta é a ordem que ele deu: cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. 17 E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais, e outros, menos. 18 Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. 19 Então Moisés lhes disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. 20 Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. 21 Todas as manhãs cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. 22 No sexto dia pegaram o dobro, isto é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. 23 E Moisés lhes disse: amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem, e os que quiserem cozinhar, que cozinhem. E guardem para o dia seguinte o que sobrar. 24 Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado. E não cheirou mal, nem criou bicho. 25 Moisés disse: comam isto hoje, pois é sábado, o dia de descanso separado para Deus, o Senhor. Neste dia vocês não acharão no campo nada de comer. 26 Recolham esse alimento durante 6 dias, porém no 7º dia, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. 27 No 7º dia algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. 28 Então o Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer às minhas ordens e às minhas leis? 29 Lembrem que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso e foi por isso que no 6º dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. 30 Assim, o povo não trabalhou no 7º dia. 31 Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. 32 Moisés disse: o Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná para que, no futuro, os nossos descendentes possam ver o alimento que Ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito. 33 Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-a na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. 34 Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da Arca da Aliança para que ficasse guardada ali. 35 Durante 40 anos os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã.
36 A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Água da rocha em Refidim. 17 O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. 2 Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Porque estão pondo o Senhor à prova. 3 Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? 4 Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: o que é que eu faço com este povo? Mais um pouco, e eles vão querer me matar a pedradas. 5 O Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. 6 Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. 7 Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Guerra contra os amalequitas. 8 Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. 9 Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. 10 Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. 11 Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. 12 Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. 13 E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. 14 Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. 15 Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. 16 Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Juízes 4, 5 e 31. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. 4 Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. 5 Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. 6 Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. 7 Eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. 8 Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. 9 Ela respondeu: está bem. Eu vou com você. Mas você não ficará com as honras da vitória,
pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. 10 Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram. E Débora foi com ele. 11 Acontece que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zananim, que não ficava longe de Quedes. 12 Avisaram Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. 13 Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens e os fez ir de Arosete a Gojim até o rio Quizon. 14 Então Débora disse a Baraque: Vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Sísera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com os seus 10.000 homens. 15 Quando Baraque apareceu com o seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Sísera. Aí Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. 16 Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete a Gojim. Todo o exército de Sísera foi destruído, ninguém escapou. 17 Porém Sísera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. 18 Jael saiu da barraca para encontrar Sísera e lhe disse: Entre, meu senhor. Entre na minha barraca. Não tenha medo. Então ele entrou, e Jael o cobriu com um tapete. 19 E Sísera pediu a ela: Por favor, me dê um pouco de água porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Sísera de novo. 20 Ele disse: Fique na porta da barraca aí, se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. 21 Sísera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra. E ele morreu. 22 Quando Baraque chegou, perseguindo Sísera, Jael saiu para encontrá-lo e disse: Venha cá, e eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Sísera no chão, morto, com a estaca atravessada na cabeça. 23 Naquele dia Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu. 24 E eles continuaram atacando Jabim cada vez mais, até acabarem com ele. A canção de Débora e Baraque. 5 Naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: 2 Louvem a Deus, o Senhor. Os israelitas resolveram lutar, e o povo se apresentou alegremente. 3 Ouçam, reis. Prestem atenção, governadores. Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. 4 Ó Senhor Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando vieste da região de Edom, a terra tremeu, e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. 5 As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do monte Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. 6 Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, e os viajantes usavam os desvios. 7 Nas cidades de Israel não havia ninguém, elas ficaram vazias até que você, Débora, veio, para ser mãe de Israel. 8 Os israelitas escolheram novos deuses, e então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel nenhum carregava escudo ou lança. 9 O meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Louvem a Deus, o Senhor. 10 Falem disso, vocês que montam jumentos brancos, sentados nas suas selas, e os que viajam a pé.
11 Escutem. A multidão barulhenta em volta dos poços está falando das vitórias do Senhor, das vitórias do povo de Israel. Então o povo do Senhor desceu para as suas cidades. 12 Levante-se, Débora, levante-se. Levante-se. Cante uma canção. Levante-se. Marche, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. 13 Então os que tinham fé foram para onde estavam os seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, foi encontrar-se com Baraque. 14 Eles saíram de Efraim e foram para o vale, atrás da tribo de Benjamim e do seu povo. De Maquir desceram os comandantes, e de Zebulon vieram os oficiais. 15 Os chefes de Issacar foram com Débora. Sim, a tribo de Issacar foi, e Baraque também. Eles o seguiram até o vale. Mas a tribo de Ruben estava dividida, eles discutiram e não foram. 16 Porque resolveram ficar lá com as ovelhas. Será que foi para ouvir os pastores chamarem o rebanho? Sim, a tribo de Ruben estava dividida, eles discutiram e não foram. 17 A tribo de Gade ficou a leste do rio Jordão, e a tribo de Dan, nas pastagens. A tribo de Azer parou perto do mar e ficou na beira das praias. 18 Mas o povo de Zebulon e de Naftali arriscou a sua vida no campo de batalha. 19 Os reis vieram e lutaram em Tanaque, perto do riacho de Megido. Os reis de Canaã lutaram, mas não tomaram dos inimigos nenhuma prata. 20 Até as estrelas lutaram, enquanto caminhavam pelo céu, elas lutaram contra Sísera. 21 Os inimigos foram arrastados por uma enchente do rio Quizon, o velho rio Quizon. Eu marcharei com firmeza. 22 Então os cavalos galoparam e galoparam, socando a terra com os seus cascos. 23 Amaldiçoem a cidade de Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoem os seus moradores, pois eles não vieram ajudar o Senhor, não vieram como soldados para lutar por ele. 24 A mais feliz das mulheres é Jael, a mulher de Eber, o queneu. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem em barracas. 25 Sísera pediu água, porém ela lhe deu leite, trouxe nata para ele numa linda taça. 26 Pegou a estaca com uma das mãos e a marreta com a outra. Deu um golpe em Sísera e esmagou a sua cabeça, furou e quebrou a sua cabeça em pedaços. 27 Ele caiu de joelhos, tombou e ficou estendido a seus pés. A seus pés ele caiu de joelhos e tombou, ele caiu morto no chão. 28 A mãe de Sísera olhou pela janela da sua casa, olhou bem, pela grade da janela, e disse, por que o seu carro demora tanto para chegar? Porque os seus cavalos andam tão devagar. 29 As suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia para si mesma, 30 Eles devem estar dividindo as coisas que tomaram, uma ou duas moças para cada soldado, roupas luxuosas para Sísera e panos bordados para o pescoço da rainha. 31 Assim, ó Senhor Deus, morram todos os teus inimigos, porém que os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente. E houve paz no país durante 40 anos. Mateus 26. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. O plano para matar Jesus. 26 Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: 2. Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. 3 Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote. 4 E fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. 5 Eles diziam, não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus em Betânia 6-7 Jesus estava no povoado de Betânia,
sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. 8 Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! 9 Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna, e o dinheiro, dado aos pobres. 10 Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa. 11 Pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. 12 O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. 13 Eu afirmo a vocês que isto é verdade, em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Judas traz Jesus. 14 Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. 15 Ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. 16 E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Jesus comemora a Páscoa. 17 No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? 18 Ele respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. 19 Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. 20 Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. 21 Durante o jantar Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês vai me trair. 22 Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? 23 Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. 24 Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. 25 Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. A ceia do Senhor. 26 Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. 27 Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês. 28 Porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. 29 Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. 30 Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus avisa Pedro. 31 E Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor, e as ovelhas serão espalhadas. 32 Mas, depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. 33 Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. 34 Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade, nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. 35 Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa.
Jesus no jardim do Getsemane. 36 Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. 37 Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. 38 E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande, que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. 39 Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se e, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. 40 Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? 41 Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. 42 Pela segunda vez Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. 43 Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. 44 Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 45 Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem! Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. 46 Levantem-se, e vamos embora. Vejam! Aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus é preso. 47 Jesus ainda estava falando, quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. 48 O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. 49 Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. 50 Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. 51 Mais um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. 52 Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. 53 Você não sabe que, se eu pedisse ajuda ao meu Pai, Ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos. 54 Mas, nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? 55 Depois Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. 56 Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Jesus diante do Conselho Superior. 57 Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. 58 Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. 59 Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de o condenar à morte. 60 Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal 2 homens se apresentaram 61 e disseram: este homem afirmou:
Eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. 62 Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: Você não vai se defender desta acusação? 63 Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: Você é o Messias, o Filho de Deus? 64 Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. 65 Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. 66 Então, o que resolvem? Eles responderam: Ele é culpado e deve morrer. 67 Em seguida cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele 68 diziam: Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Pedro nega Jesus 69 Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia. 70 Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que é que você está falando. 71 Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: Ela estava com Jesus de Nazaré. 72 Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. 73 Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. 74 Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou. 75 E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente.